Amém. Meus irmãos, nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto é Hebreus, 4º capítulo, versos 12 e 13. Depois de lermos o texto, nós vamos entoar juntos o hino 350 do nosso inário. Vamos ler o texto, depois entoaremos o hino. Convido você para se levantar nesse momento. Vamos ler juntos versos 12 e 13 do 4º capítulo da Epístola aos Hebreus. Vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos e irmãs, o mês de outubro, que se iniciou há pouco, é um mês especial para nós protestantes. Ele é especial para nós porque nos recordamos do início desse movimento que ganhou o nome de Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o monge alemão Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses contra a venda de indulgências. E essa ação configura-se como o marco inicial daquilo que convencionou-se chamar de protestantismo. E nós somos herdeiros desse movimento religioso. Um conjunto de 5 princípios, de 5 valores, marcou o protestantismo no seu início e também no seu desenvolvimento. Refiro-me aqui aos solas da Reforma, expressão latina que comunica a ideia de somentes. Sola Scriptura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christo, somente Cristo. E soli Deo Glória, glória somente a Deus. Nesse mês de outubro, considerando que vamos ter 5 domingos, vamos dedicar uma reflexão, seja do nosso culto matutino ou vespertino, para tratarmos a respeito desses princípios que nos caracterizam como cristãos evangélicos. Nesse sentido, nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Pergunto, você gosta de ler manuais? Quando você adquire um produto, você gosta de ler o manual do fabricante? Ao adquirir um produto, você gasta tempo fazendo a leitura dele? A verdade é que poucas pessoas gostam de ler manuais. E poucas pessoas leem manuais porque manuais são chatos. Manuais são chatos. Em segundo lugar, manuais nem sempre ajudam. Eu, por exemplo, nunca consegui, nunca mesmo, já tentei diversas vezes, montar um varal de teto lendo as instruções de um manual. É difícil compreendermos as orientações de um manual e, às vezes, para executarmos algumas atividades, faz-se necessário um conhecimento prévio e anterior de outras matérias. Muitas pessoas comparam a Bíblia a um grande manual. Eu não considero essa comparação errada, mas eu considero essa comparação muito pobre, muito limitada, porque a Escritura é muito mais interessante, é muito mais empolgante, é muito mais complexa do que um mero e simples manual. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro sobre como fazer.
A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia também não é meramente uma leitura inspiradora e divertida. A Bíblia não funciona como um manual completo de princípios abstratos, de conselhos, de passos, de ditos, de anedotas. A Bíblia não funciona como um pesado texto de teologia. A Bíblia, na verdade, revela a pessoa de Deus, os modos e as promessas, bem como a vontade de Deus no palco da história de vidas humanas reais. O que a Bíblia conta para nós é uma história. E é a história de como Deus insiste com a sua criação, vindo ao nosso encontro, insistindo conosco, no sentido de nos redimir e de nos ter na presença dEle. Possivelmente essa epístola, a epístola aos Hebreus, cuja autoria é desconhecida até hoje e motivo de grandes discussões teológicas, possivelmente essa epístola for endereçada inicialmente a cristãos que estavam cogitando, por conta das muitas perseguições, a possibilidade de retrocederem ao judaísmo. Aqueles crentes, o público dos primeiros leitores dessa epístola, eram constituídos de cristãos perseguidos e que, por conta dessas perseguições, estavam ameaçando dar um passo para trás. O autor, inspirado dessa epístola, adverte esses crentes, alertando-os para o fato de que abandonar a fé configura-se como apostasia, e para os apóstatas, para os que praticam a apostasia, esses perdem o descanso prometido de Deus. Você que prestou atenção na nossa liturgia, espero que todos estejam enquadrados nessa categoria. Você reparou que nós lemos o Salmo 95, lemos o capítulo anterior, partes do capítulo anterior, capítulo 3, e nesses textos falou-se muito a respeito desse descanso. Bem, a palavra descanso vem sendo largamente usada pelo autor da Epístola aos Hebreus desde o capítulo 3, referindo-se a uma situação de absoluta vitória contra o pecado e referindo-se ainda a uma situação de intensa e íntima comunhão com o eterno Deus. Descanso, para o autor da Epístola aos Hebreus, não é folga, não é ficar de chinelo ou ficar descalço. O que você prefere lá em casa? Os meus filhos preferem ficar descalço, até no frio, e isso é motivo de muitas discussões lá, não é? Então, descanso para o autor aos Hebreus não é folga, não é preguiça, não é relaxamento, mas vitória sobre o pecado e proximidade do ser divino. No capítulo anterior, capítulo 3, a epístola ensina que o povo de Israel, no deserto, pereceu por conta de incredulidade. Ao lermos o Antigo Testamento, verificamos que o povo do Êxodo, o povo liberto pelo Senhor da opressão do Egito, por conta de incredulidade, pereceu no deserto. Ou seja, negligenciar a palavra de Deus, não dar ouvidos à palavra de Deus, não levar a palavra de Deus a sério, é sempre mau negócio. Já fez um grande mau negócio na sua vida? Um carro que deu muito problema, ou que você se arrependeu depois de ter adquirido, ou algum negócio mesmo, no que diz respeito a alguma empresa, ou comprou um equipamento que parecia ser lindo na propaganda da Polishop, mas na prática não deu muito certo. Já se arrependeu de um mau negócio? Eu quero alertá-los para o fato de que negligenciar a palavra de Deus é sempre um mau negócio. Sempre traz prejuízos. E prejuízos muito maiores do que esses que você teve com essas experiências. Portanto, desatentar,
desinteressar, desleixar, omitir as santas instruções de Deus sempre produz prejuízo, sempre produz tristeza e nosso próprio malefício, por conta de incredulidade, por não darem a devida atenção à palavra falada de Deus no deserto. O povo de Israel pereceu lá. Por conta de incredulidade, o povo ficou pelo caminho. Eu não quero ficar pelo meio do caminho. Eu não quero perecer no deserto. E se você também não quer ficar pelo meio do caminho da vida, é bom que eu e você atentemos para a palavra do Senhor. Meus irmãos, os versos precedentes mostram como o poder da palavra de Deus expôs a falta de fé da geração que peregrinou no deserto, e mostra ainda como a Escritura Sagrada hoje também faz com que a gente seja julgado pelo próprio Deus, visto que a Escritura penetra no mais profundo do nosso ser. Diante da importância da obediência às instruções do Senhor, o autor sagrado alerta no verso 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nos versos 12 e 13, o autor aos Hebreus ensina que o descanso é para aqueles que acreditam na palavra de Deus e que obedecem às santas instruções do Senhor. Ou seja, nesses versos encontramos o autor sagrado falando sobre a importância de se permanecer firme na palavra de Deus. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa agradável manhã que o Senhor nos dá. É preciso permanecer firme, não de qualquer jeito, não de forma relaxada. É preciso permanecer firme na palavra de Deus. Em primeiro lugar, isso é importante porque a palavra de Deus é viva. A epístola aos Hebreus, no verso 12, declara: a palavra de Deus é viva. Do original grego, a palavra vivo se destaca primeiro na sentença, recebendo assim toda a ênfase. A palavra de Deus é viva, visto que ela procede de um Deus que é vivo. A palavra de Deus é viva, pois ela procede do próprio Deus que criou a nossa vida. A palavra do Senhor é viva, pois procede do ser divino. Relatando a história de Israel no deserto, Estevão afirmou que no Monte Sinai, Moisés recebeu da parte do Senhor palavras vivas. Atos capítulo 7, verso 38. Escrevendo para os crentes forasteiros, escrevendo para os crentes que se encontravam na dispersão, o apóstolo Pedro declarou em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, vocês, os que creem, foram regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O escritor relembra seus leitores de que a palavra de Deus nunca pode ser tomada de forma leviana, pois ela procede do ser divino. Eu queria dividir com vocês uma afirmação de um teólogo reformado chamado Benjamin Warfield. Benjamin Warfield afirmou o seguinte: a Escritura é concebida do ponto de vista dos escritores do Novo Testamento não apenas como o registro dos atos de redenção, pelos quais Deus está salvando o mundo, mas como sendo ela mesma um desses atos de redenção. Pois a Escritura manifesta para nós, apresenta para nós o plano de Deus com vistas à nossa salvação. Então, a Escritura configura-se como uma dessas intervenções divinas que tem por propósito, tem por objetivo comunicar o grande amor de Deus em Cristo, que é capaz de nos salvar. A palavra de Deus é viva, procede do Senhor, ela tem vida em si mesma, ela age por si mesma.
No Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 63, lemos as seguintes palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: as palavras que vos tenho dito são espírito, quem se lembra? E vida. A palavra que vem da parte do Senhor é viva e traz e oferece para nós vida. Em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, verso 16, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para diversas coisas, para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. O termo inspirada por Deus, o termo grego, comunica a ideia de que a Escritura foi soprada por Deus. Quando lemos os primeiros versos do livro do Gênesis, encontramos lá a afirmação bonita de que, depois de ter criado o homem, o que o Senhor fez? O Senhor soprou o fôlego de vida. A ideia de que a Escritura foi inspirada por Deus é de que ela foi soprada pelo Senhor, ou seja, ela é viva e produz vida. Em segundo lugar, devemos permanecer firmes na palavra do Senhor, porque ela é eficaz. A palavra de Deus é viva e ela é também eficaz. O termo grego de onde vem a nossa palavra energia foi traduzido aqui por eficaz e comunica a ideia de poder em ação. Uma coisa pode ser viva e dormente. Todavia, a característica da vida verdadeira é que ela explode em atividade, ela explode em ação, ela irrompe em algo que é efetivamente feito. A palavra de Deus, nas suas exigências intelectuais e morais, persegue os homens e ela clama por respostas. Não dá para você ficar indiferente em relação à Escritura. E nesse contato com a Escritura existem apenas duas categorias de pessoas: os crentes e os descrentes. Crentes e descrentes. Não tem como você ficar indiferente em relação à Escritura. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para cumprir os propósitos para os quais ela foi designada. A Escritura Sagrada atribui a criação de todas as coisas ao poder da palavra de Deus. Eu fico encantado ao ler as primeiras palavras do livro do Gênesis, e a gente encontra lá o autor sagrado dizendo o seguinte: disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Por conta do poder da sua palavra, Deus traz à existência todas as coisas. Basta uma palavra do Senhor para o caos se organizar, para as coisas surgirem. Basta uma palavra do Senhor e o mar se acalma. Ao lermos o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, encontramos lá aquela conhecida história da tempestade que alcança os discípulos. Eles ficam receosos e com medo de perecerem ali naquele mar tão conhecido deles. E eles dizem ao Senhor: o Senhor não se importa que a gente pereça? E a Escritura declara que o Senhor dirigiu-se ao mar dizendo: acalma-te, emudece. No próximo capítulo, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, encontramos Jesus dizendo à filha de Jairo, que já havia morrido: menina, levanta-te e anda. E a palavra de Jesus foi poderosa para trazer aquela menina à vida novamente. A palavra de Deus é eficaz. A terceira lição que aprendemos aqui: devemos permanecer firme na palavra, porque a palavra de Deus pode salvar e pode condenar. É importante que a gente compreenda isso. A Escritura possui uma dupla função. O testemunho do Senhor, sua revelação especial, tem uma dupla finalidade.
A primeira finalidade das Escrituras é levar aquele que haverá de crer ao conhecimento do Evangelho. A segunda finalidade da Escritura é confirmar a reprovação, vou empregar aqui linguagem calvinista, dos preteridos. A Escritura possui essa dupla finalidade. Ela alcança os que haverão de crer e ela confirma a reprovação daqueles que foram preteridos, daqueles que insistem e teimam em serem incrédulos. O autor afirma que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Meus irmãos, no mundo antigo, a espada de 2 gumes era a arma mais afiada disponível em qualquer arsenal. A espada de 2 gumes era a espada mais letal dos arsenais dos exércitos antigos. O simbolismo da palavra de Deus como espada transmite a ideia de que o julgamento de Deus é severo, é terrível e é justo. Deus tem poder supremo sobre suas criaturas. Aqueles que se recusam a escutar sua palavra enfrentarão julgamento e morte, e aqueles que creem haverão de usufruir do descanso. Meus irmãos, a palavra de Deus como espada de 2 gumes dá a vida e atira, mata e condena, traz promessas para os que creem e traz juízo para os descrentes. A dupla função da Escritura fica bastante clara quando consideramos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que declara: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Em quarto lugar, devemos permanecer firmemente na Escritura, porque ela revela e ela alcança o mais profundo do nosso coração. Quando a gente lê a Bíblia, na verdade é a Bíblia que está lendo a gente. Quando nós investigamos a Escritura, na verdade é Deus, por meio de sua palavra, que está nos investigando. Na verdade, quando a gente lê atentamente a Escritura, é o próprio Deus quem nos perscruta. A Escritura afirma, verso 12, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A principal finalidade desse texto não é oferecer conteúdo para a discussão sobre dicotomia e tricotomia. O que é isso, pastor? Isso é um capítulo da antropologia teológica que discute do que o homem é feito. Se é de corpo e alma, ou se é de corpo, alma e espírito. Teólogos discutem sobre isso. Não acho essa uma discussão muito curiosa. O fato é que nós somos constituídos de uma parte material e de uma parte imaterial. Então, quando o autor sagrado diz que a Escritura penetra, o principal propósito desse texto é afirmar que a palavra de Deus alcança o mais profundo do coração humano. Não tem como nós ocultarmos nada do Senhor. A palavra de Deus é capaz de discernir com sucesso em nós o que é espiritual e o que é meramente carnal. A Escritura Sagrada nos auxilia nisso. A vida interior de um cristão é muitas vezes uma estranha combinação de motivações santas e motivações meramente humanas. É preciso, portanto, um agente de discernimento externo. E a palavra de Deus é capaz de expor o que é espiritual do que é meramente humano e carnal em nós. O fato é, meus irmãos, que a Escritura revela a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos. E vamos convir que, às vezes, a verdade sobre nós não é muito agradável. Vamos combinar. Seja sincero, e eu vou ser com vocês.
a verdade sobre nós nem sempre é a mais bonita. E é por isso que às vezes a gente não gosta tanto assim da verdade, porque a verdade é reveladora, evidenciando com muita frequência os nossos pecados. Por isso que muitas pessoas se recusam a ouvir a verdade. E pior, muitos são os que tentam transformar a mentira em verdade. Mas a verdade nunca vai ser mentira. Não tem como a gente fazer esse tipo de coisa. A verdade bíblica, meus irmãos, é a mais profunda intérprete da psique humana. Por meio da Escritura, nós somos expostos nus diante daquele que sonda os corações e que tem sempre a palavra final. A Escritura penetra o nosso ser, de modo que as nossas motivações verdadeiras são expostas por meio da palavra do Senhor. Em quinto e último lugar, devemos permanecer firmes na palavra, porque a palavra de Deus procede de um Deus que é onisciente. Um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, uma das qualidades que só Deus tem e que não compartilhou com a gente por ocasião da criação. Um dos atributos incomunicáveis do ser divino é a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Não tem como escondermos do Senhor absolutamente nada. Talvez você, há alguns anos ou há algumas décadas, vem tendo sucesso na tentativa de esconder ou ocultar algo de alguém. Saiba que do Senhor você não pode esconder nada. E, gente, eu quero compartilhar com vocês a minha sensação no que diz respeito à onisciência do Senhor. Para mim, a onisciência de Deus não deve causar em nós, em primeiro lugar, terror, mas gratidão, porque o Senhor me ama, apesar de me conhecer por inteiro. Não sei se você já teve a experiência, triste, confesso, de imaginar uma coisa de uma pessoa e de, na convivência com ela, ficar desencantado. Puxa vida, achei que aquela pessoa era de tal jeito e convivendo com ela não é bem isso. Talvez você já teve essa experiência e lamento dizer, lamento informá-lo, talvez alguém se desencantou com você na convivência contigo. Mas o Senhor, apesar de nos conhecer, continua nos amando. Então, a onisciência deve causar em nós, em primeiro lugar, não terror, não pavor, não medo, mas sim profunda gratidão, porque o Senhor não nos descarta, apesar de nos conhecer por inteiro. A mudança do verso 12 para o verso 13 é uma mudança do tema da palavra de Deus para o próprio Deus. Se a palavra de Deus descobre tudo, é porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor vê tudo, Ele é onisciente. O descrente procura esconder de Deus coisas, mas Ele é incapaz de fazer isso. Pecados ocultos podem ser escondidos dos homens, mas não podem ser escondidos do Senhor. Meus irmãos, a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e de prática, nossa única regra de fé e de prática, e é razoável, é importante, é questão de sobrevivência espiritual que nós perseveremos nela. Somente a Escritura, sola Escritura. Quero concluir essa breve reflexão recuperando e dividindo com vocês as palavras de um importante teólogo do século passado chamado Calbart. Não é o correto pensamento sobre Deus que forma o conteúdo da Bíblia, mas o correto pensamento divino sobre os homens.
A Bíblia não nos conta como nós devemos falar para Deus, mas o que Ele diz para nós, não como encontraremos o caminho para Ele, mas como Ele tem visto e encontrado o caminho para nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.